Olá, Deus abençoe a todos. Nós hoje vamos falar de um tema que é debate na vida de muitas pessoas, é a política na igreja. Eu pergunto para você, é certo ou errado o pastor falar de política na igreja? Porque é proibido por lei do pastor pedir para votar no candidato dele. Isso é proibido por lei, mas nós temos que falar de política, porque hoje existem candidatos comunistas, que se esses candidatos se eleger, vai prejudicar a igreja. Mas antes de nós continuarmos com esse vídeo, eu peço para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, nos ajudar, porque o nosso canal é voltado para divulgar a palavra de Deus. Então nos ajude, faça esse favor, porque eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, porque quem planta colhe, e você vai estar nos ajudando, e pode ter certeza, Deus vai enviar uma pessoa para te ajudar também. Mas continuando aqui, a nossa mensagem, né? Política na igreja, escreva aí nos comentários, é certo ou errado falar de política na igreja? Fala aí, coloca aí nos comentários aí a sua opinião. Nós não somos o dono da verdade não, nós queremos saber a sua opinião. Esse livro vai ser, essa mensagem vai ser divulgado no WhatsApp. Escreva aí no WhatsApp aí, ó, debaixo do vídeo aí a sua opinião, que nós iremos conversar, iremos esclarecer muitas dúvidas, porque hoje eu conversei com uma pessoa, um pastor, que estava pensando em votar num candidato comunista. Olha só que coisa, isso não existe. Se um candidato comunista se eleger, pode ter certeza, vai acabar com a igreja. Não caia nesse erro. Ah, pastor, mas eu não gosto do presidente Bolsonaro. Tudo bem, você pode até não gostar dele, mas no momento é a nossa melhor opção. Porque se ele não se eleger e entrar o candidato que está concorrendo com ele, pode ter certeza, a igreja vai ter prejuízo. Não é verdade, pastora? É verdade. Você vê que a Bíblia, ela mostra, né, fala de política. Você vê que Deus levantou Daniel como governador. José de Arimateia. Né? Daniel, governador da Babilônia. José de Arimateia era senador honrado, que por causa dele, o corpo de Cristo não ficou lá pendurado no madeiro. José do Egito. Deus também levantou ele como governador. Então a gente tem que se importar com política, porque tem gente também que tipo assim, tanto faz, mas não, tanto faz não. Deus, ele se importa com os governantes. A Bíblia também manda a gente orar pela salvação, né? Orar pelas autoridades, para que a igreja, possa ter uma vida quieta, não ser perseguida. Então a gente tem que olhar para a palavra e ver que política é importante sim. Tem uma frase muito errada que fala que política é futebol, né? Não se discute. Não, você tem que falar sim sobre política. Tudo na nossa vida envolve política. Por exemplo, a gente saiu de uma pandemia que as pessoas não puderam trabalhar, isso envolve política. E outra coisa, foi da política que veio a ordem de fechar as igrejas. Tome cuidado com isso. Nós temos que conversar sobre política. Nós não podemos eleger qualquer pessoa, porque é isso que os maus querem, que a gente despreze a política para que os maus tomem o poder. E na realidade, os bons têm que tomar o poder, para que a nação venha viver uma vida feliz, porque a Bíblia fala que quando o justo governa, há felicidade, mas quando... Se alegra. Como é que é? O povo se alegra. O povo, né? se alegra, né? Quando o justo governa. Agora, quando o mal governa, traz sofrimento, traz dor. O povo perece. Né? E a gente precisa olhar para a palavra de Deus.
E não ser negligente, porque quem negligencia, quem se torna negligente, acaba se tornando conivente. Porque se eu não faço nada e deixo, né, o mal prevalecer, eu acabo sendo conivente. A gente precisa se posicionar. E uma coisa que eu acho interessante falar é que a gente tem que aprender que nós que somos de Deus, né? A gente está falando, eu creio que você é uma pessoa de Deus que está nos ouvindo, que alguém que busca a Deus, que crê em Jesus, ou que começou a buscar agora, que quer aprender da palavra. A Bíblia fala do domínio próprio. Às vezes as pessoas, elas, por causa de política, elas perdem o controle. Uma xinga a outra. Um amigo cancela o outro na rede social por causa de política. Esses dias eu vi uma pessoa colocando ofendendo até os amigos dela, porque se eles não fossem a favor do candidato dela, ou se não fosse contra o outro candidato. Sabe, isso não é de Deus não, gente. A pessoa ela tem que saber falar do assunto sem se ofender e sem ofender os outros. Porque a Bíblia nos ensina isso, a amar. Não é verdade, pastor? É verdade. E nós estamos chegando às eleições, né? Você vai às urnas, você vai votar e você tem que buscar a direção de Deus e não votar em qualquer pessoa, porque a realidade é que se você votar numa pessoa perversa, pode ter certeza, vai trazer prejuízo para a população. Então busque de Deus a direção, porque eu tenho certeza que Deus vai te dirigir. Então que Deus abençoe a sua vida e abençoe você nessas eleições, para que você venha votar na pessoa certa. Agora eu falo para você, não se deixe se levar por palavras bonitas, porque tem muito político falando palavras bonitas, falando de coisas boas, mas são maus, são perversos. Você vê nessa pandemia aí muitos políticos, eles receberam muito dinheiro do governo federal, prometeram construir hospital de campanha e não construíram nada, sabe? Muitos pagaram a sua conta com esse dinheiro, porque a maioria deles estavam devendo. Por exemplo, no governo, havia dívidas no governo e eles pegaram esse dinheiro que veio da pandemia do governo federal e pagaram as suas dívidas e não construíram nada. Então, nós temos que vigiar, porque aqueles que mandaram hoje, que mandaram a gente ficar em casa, está pedindo o nosso voto, e chegou a hora da gente colocar eles para casa e renovar, todos eles. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima.